E aí, gente, beleza? Aqui é o Bruno Lima para mais um feedback com o meu desenho, aquele quadro aqui no Desenhando Animes, onde eu pego um desenho de algum dos alunos do curso no grupo do Facebook, né, do curso Desenhando Animes, não sei se vocês sabem, né, mas a gente já falou tanto aqui que às vezes até esqueço de comentar. Enfim, e dou um feedback, né, falo algumas coisinhas por cima ou simplesmente uso de exemplo para ensinar algo para você que tá vendo aí do YouTube. E hoje a gente tem uma arte do Pedro Faria Lau. Ele falou que esse aqui é o terceiro desenho digital que ele fez no Photoshop e pediu alguma dica. E eu acredito que o Pedro, ele tá numa fase muito gostosa do desenho, né? Quando ele começa a pegar uma ferramenta nova, não sei se ele começou agora com o digital ou se ele começou agora com o Photoshop mesmo, mas eu sei que é uma sensação muito boa quando você pega uma ferramenta nova e ainda tá descobrindo os seus poderes, né? Como se você fosse meio que um super-herói que tá descobrindo as coisas, assim, isso é muito gostoso. Aproveita, Pedro, aproveita que isso aí passa depois. Mas enfim, vamos lá. O que eu posso comentar aqui para dar uma dicasinha a mais desse desenho? Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou falar sobre proporção, certo? Vou colocar prop aqui. Segundo, sobre cor, certo? E o terceiro sobre alguns detalhes, tá? Então vamos lá. Eu vou dar uma diminuída aqui na opacidade. E o que eu quero falar sobre proporção, tá? No geral tá bem legal, já dá pra entender que é o bruto, que é o humano, que tá funcionando. Mas existem algumas pequenas coisas que você pode fazer para melhorar ainda mais essa arte que você fez, tá bom? Uma delas é aquilo que as pessoas temem tanto, né? Que é desenhar as mãos, assim, a gente tem que tomar alguns cuidados com isso, tá? Tanto no curso Desenhando Animes, que tem uma aula grandona sobre isso, quanto aqui no YouTube eu já fiz um vídeo focado sobre mãos, é importante você dar uma caçada aí. Ó, eu falo, tá? Dou algumas dicas para você dar uma melhorada, tá? Em mãos. Então, às vezes, é uma coisa pequena que você faz, mas que já muda, que já dá uma baita ajudada, né? Uma baita melhorada naquilo que você tá fazendo, tá? O que aconteceu aqui nas suas mãos? Os dedos parece que eles não estão funcionando muito bem, né? Seja a grossura deles, né? Parece que esses dois aqui é um dedo só, comparado com a grossura dos outros também, tá? E o posicionamento. Então, assim, tenta pensar do comecinho, a blocagem, os quadrados, que nem eu fiz quase agora para dar uma ajudada. E veja os vídeos de tutorial aqui do canal, tá bom? Eu gostei bastante desse outro aqui, né, dessa outra mão, porque me lembrou alguns desenhos um pouco mais estilizados, tá? Então eu curti bastante e ó, ele fez certinho isso, né, ó, que os dedos vão vindo sempre pro centro, tá? Isso aqui acontece e funcionou muito bem, tá? Talvez essa parte do dedão aqui eu desse uma pequena alteradinha, né? Então vamos ver. Falei uma coisa mais ou menos assim. Ó, né? Tem que lembrar de cada quebra, né, ó, da mão para ficar mais parecido mesmo, né? Então, ó, aqui algo mais ou menos aqui assim, fechou, certo? Uma outra coisa que eu queria falar sobre proporção, mas tá mais para anatomia, é o que? Às vezes a gente alterar o ângulo da cabeça ajuda pra caramba. Então assim, ó, ele que tá numa pose um pouquinho mais dinâmica do que simplesmente tá de frente, o rosto ficou totalmente diferente. Com os pequenos ajustes a gente pode alterar isso aqui, ó. Então por que talvez a gente não tente abaixar um pouco a cabeça dele, né? Talvez deixar um pouco inclinado. Por que eu falo isso? Porque acaba dando um pouco mais de dinamismo pro desenho, quando a gente não deixa as partes todas retonas, né? Então olha só, eu vou aumentar um pouquinho aqui, eu vou duplicar essa cabeça e vou usar uma ferramenta legal aqui do Photoshop, que é essa ferramenta de transformar, só que em perspectiva. Vamos ver se dá uma ajudinha. É claro que isso aqui, ó, não é assim que se desenha, não é assim que se arruma as coisas, mas já dá para entender um pouco melhor como é que funciona, né? Então só de fazer isso já deu uma abaixada na cabeça dele, né? E dá um pouco mais de dinamismo. O ideal, na verdade, é a gente fazer desde o começo, desde o nosso primeiro esboço, a cabeça mais para baixo,
né? Porque senão só fazer isso daqui não fica o melhor dos mundos, tá? Mas já dá pra entender mais ou menos aquilo que eu quero passar. Então, ó, vou dar uma arrumadinha aqui na gola e beleza. Daria pra mexer em mais coisa aqui, como por exemplo as pernas, né? Ou talvez ter finalizado o desenho, não sei se você finalizou e depois cortou, tá? Quando é esse o caso, quando a gente está fazendo um desenho praticamente de corpo inteiro, é muito legal a gente finalizar o desenho, né? Tá vendo que faltava pouquinha coisa para o desenho estar totalmente completo. E por que isso é legal? Porque a gente pode usar de diversas maneiras, né? Se você tirar esse fundo e salvar como PNG, você consegue salvar como fundo transparente. Então você vai conseguir usar esse Boruto em vários lugares, né? E funciona muito bem. Tem muitos amigos meus que desenham, que às vezes faz um desenho de algum anime, de alguma coisa que tá no hype, assim, que a galera tá falando, e as pessoas que fazem os vídeos sobre esse anime, às vezes até acabam pegando esses desenhos porque estão com fundo transparente. É claro que são dois pontos, né? Pode ser legal quando a pessoa pega o seu desenho e acredita, fala assim, olha, esse desenho aqui é do Pedro Faria Lau, tá? Ou pode ser ruim quando a pessoa simplesmente pega o seu desenho e não fala nada, porque a gente sabe como a internet é. Mas enfim, isso é uma possibilidade que dá pra fazer também, tá? Uma outra coisa que eu queria falar, é que eu já falei pra caramba nesse canal, é sobre cores, né? Ainda mais cores no digital. A gente tem que tomar muito cuidado para não deixar as coisas super saturadas, né? Porque quando a gente começa a usar um pouco mais de cinza, a nossa paleta de cores, ela fica um pouquinho mais refinada, né? A gente sai desses saturados, a gente sai um pouquinho das bordas e o negócio fica mais interessante, tá? Tanto para a gente conseguir sombrear o desenho, tá? Quanto para não ficar mil cores super chamativas, sabe? Então, ó, vou alterar um pouquinho aqui e a partir disso eu poderia colocar as sombras aqui do jeito que eu quiser, né? Então, mais ou menos aqui assim. Até se eu deixasse o fundo menos saturadão, menos forte, daria até mais foco, olha só, pro personagem, né? Alguma coisa mais ou menos aqui assim, certo? E sobre os detalhes, eu só queria falar de uma coisa, que são esses raios aqui, né, que você fez. Então, olha só, você puxou de algumas maneiras, assim, que acabou parecendo um pouco uma célula, né, daqueles livros que a gente vê de biologia, né, que você simplesmente são umas coisinhas aqui, assim, que não funcionou tão bem assim, né? O que a gente poderia fazer? Eu fiz um vídeo aqui no Desenho do Anime só sobre raios, né, então, assim, tem algumas técnicazinhas, né, alguns esqueminhas que a gente pode fazer para deixar um desenho mais parecido com um raio mesmo, né, e não simplesmente puxar uns risquinhos aqui assim, que é interessante você dar uma olhada, tá bom? E quando a gente está fazendo esse tipo de efeito num desenho, a gente pode brincar bastante com a luz, né? Então, tipo, o raio tá vindo bastante aqui. Eu vou até esconder esse fundo mais claro e vou colocar um brushzinho bem claro aqui, assim, ó, só para você ver. Mudar um pouquinho o modo de camada aqui. Essa parte bem iluminadona, porque, poxa vida, tem um raio ali, né? Então você já dá um maior destaque até para essas partes do desenho. Partes que estão voltadas para o nosso raio, né? Então ó, aqui assim também. Você já aumenta o destaque. Enfim, com pequenos toques a gente sempre pode dar uma melhorada naquele desenho que a gente está fazendo e é isso que eu sempre mostro nessa série de vídeos do Feedback, o meu desenho. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e aqui na descrição está o curso Desenhando Animes, que lá sim a gente vai desde o comecinho te ensinar como desenhar as coisas, personagem, fundamento de desenho e com certeza você vai curtir, fechou? Vejo vocês no próximo vídeo aqui nesse canal e fui!